E aí, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero dar uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, ou a qualquer momento que vocês forem estar assistindo esse podcast de hoje, que eu tenho a honra e o prazer de receber um grande amigo de longa data. Já já vocês vão conhecer o meu amigo Hugo Binato Filho, o Huguinho Binato, mas já já ele vai dar uma boa noite para vocês. E antes eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, a cada um que aqui nos destina, né, a questão de ajudar, de fazer com que se divulgue o podcast. Eu quero agradecer especialmente a nossa cervejaria Porto Novo, a cerveja Porto Novo, a cerveja premium do nosso amigo Brasilino, como eu sempre digo para vocês aqui, é a melhor cerveja do Brasil, né? E a todos os outros patrocinadores que colaboram com a gente e faz com que esse programa aconteça. E é claro que hoje eu estou muito, mas muito emocionado. Eu vou fazer uma prévia por mim mesmo aqui, antes de fazer, né, as colocações de apresentação do Hugo Binato, porque eu preciso fazer isso. Há muitos e muitos anos atrás, né, eu digo isso no finalzinho da década de 80, foi aonde eu conheci o Hugo Binato. E foi uma apresentação muito atípica, muito diferente, porque nós nos conhecemos por causa da música, e é por ela que nós estamos hoje aqui. E foi de um grande acontecimento para mim em particular, porque me colocou em uma posição diferenciada por conhecer um pouco de música, e depois eu fui conhecer muito mais músicas, porque o professor está hoje na minha frente aqui. O Hugo Binato me ajudou muito a desenvolver essa personalidade que eu tenho sobre a questão musical. A gente, graças a Deus, não tem um preconceito da música em qualquer estilo que seja. A gente simplesmente gosta de música que nós consideramos boas. Então, é uma questão de audição, porque gosto, cada um tem o seu e nós respeitamos. Mas hoje eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção no que vai ser falado aqui a respeito principalmente de música, de arte de um modo geral, de literatura, enfim, tudo que vai ser falado é de um grande proveito, até para essa juventude mais para frente, que hoje a gente acha que está um pouco muito tecnologicamente plugado e desplugado para os conhecimentos que a gente está trazendo aqui hoje, que com certeza vocês vão ter. Eu digo que vocês vão ter o privilégio, como eu tive lá em 89 para cá, aprendendo junto com o Hugo Binato. Eu quero dar essa prévia porque é o seguinte, o meu convidado chama-se Hugo Binato Filho, a esposa Mariana, os filhos, o Henrique casado com a Rafaela e tem um netinho, os netinhos, o Eduardo e o Francisco. O Pedro e a Aurélia, né, a nora, com o netinho Pedrinho. A Maria Clara e o Mateus com o neto Arthur. O Hugo Binato é dentista e foi professor da Universidade aqui de Além Paraíba, professor de Fisiologia Humana e Anatomia. Essa figura é bem interessante porque mistura todo esse contexto com muita música, com muito amor no coração, né? Um apaixonado pela música é essa figura que eu trago aqui hoje para bater um papo comigo, que eu tenho carinhosamente e vou tietar mesmo, porque é preciso. A gente tem que elevar, né, de pessoas que nos ensinam a ser um pouco melhor a cada dia. E Hugo Binato, boa noite, você fez isso comigo. Hoje nós estamos juntinhos aqui para falar um pouquinho de tudo de você e principalmente da música. Boa noite, meu amigo. Boa noite, amigo Fernando Um Bambu. brinde. Boa noite, ouvintes do Atmosfera. É um prazer enorme, amigo, estar aqui com você, um desbravador, uma figura, uma personalidade da nossa cidade, um vencedor. Eu me sinto um privilegiado de privar da relação pessoal e de todo o teu conhecimento de música. É um prazer enorme. Boa noite a todos. Prazer é todo nosso. Hugo, como eu costumo dizer para todo convidado, não seria diferente. Eu sempre falo uma frase que o pessoal até falou, mas Bambu, tudo começa pelo começo. Às vezes não, hein? Como é que começa Hugo Binato nessa história, na trajetória, principalmente na escolha da profissão, né? Eu queria começar por essa parte, né? O porquê dentista, porquê professor, porque quando a gente enveredar pelo lado da música, eu também vou voltar no começo para perguntar de onde veio, você já pode até explanar isso também junto aí, da onde veio todo esse apreço pela música e pela profissão, dentista, professor, enfim. Amigo, é complicado falar da gente. A sociedade, os tempos de hoje, ninguém tem muita preocupação, a grande maioria não quer saber, não quer ouvir o que não seja especificamente do teu interesse. Acho até a gente está sendo ousado em poder falar da gente, mas como a comunidade da música é um tanto quanto diferente, a sensibilidade, eu
assisti o programa teu com o Valone, com o Richard e com o Rogério. Fiquei impressionado com a qualidade do programa, com a qualidade dos teus convidados, o conteúdo do que cada um trouxe para aqui tocou profundamente em mim. Então, essa história de quem muito não se interessa pelas nossas histórias, talvez a gente possa hoje ter nossos ouvintes se interessando um pouquinho. Eu, Bambu, sou dentista, me formei, escolhi aleatoriamente, diferentemente da grande maioria das pessoas, eu não tinha um dom, algo que me levasse a uma profissão. Escolhi aleatoriamente e me apaixonei. Eu me lembro que durante a faculdade, o Grilo, que estudava comigo, falava: Hugo, nós já estamos no 2º ano de odontologia. Eu falei: irmão, agora é tocar para frente e fazer o meio de vida, aprender, buscar o conhecimento, nos apaixonarmos por isso e tocar a vida. Eu fiz uma pós-graduação de endodontia, fiz de cirurgia bucomaxilofacial e fui trabalhar na minha profissão. Quando as faculdades de saúde de Além Paraíba foram fundadas, emergiram da FAF Pronafor, do meu tio Zezinho Fortes, pela minha qualificação profissional, ele me convidou para dar aula. A partir daí, eu fiz uma pós-graduação de Fisiologia do Exercício para dar aula para Educação Física, de Anatomia e Fisiologia Humana, durante 2 anos e 6 meses, de 15 em 15 dias, na Estácio, em Juiz de Fora. Me qualifiquei, busquei o conhecimento para ter respeito para as pessoas que eu estava falando. Portanto, quando eu vejo você aqui me entrevistando, quando eu vejo o teu sucesso profissional e pessoal na cidade, quando eu vejo você feliz em casa com a Andréia, quando eu vejo teus olhos brilhando na tua profissão, é o teu conhecimento que te traz essa segurança. A busca do conhecimento. Inteligência é diferente de cultura. Repetindo, eu fiquei impressionado com o conhecimento do Valone sobre rock progressivo. Eu fiquei alucinado com o Richard, com a clarividência das colocações dele, e o nível de cultura do Rogério, que conversou com você aqui sobre... Eu ouvi com detalhes e outros minutos depois. Portanto, foi um prazer te falar um pouco da minha vida profissional, para as pessoas terem um certo conhecimento do nosso conteúdo. Uhum. E daí nós partimos para buscar a música, buscar uma diversão que nos transformasse também em a sensibilidade. A música, ela informa, ela educa. Qual a nossa origem? O rádio. O que é o rádio? Olha a história do nosso rádio na cidade. Edson Esquitino, Hélio Fazolato. A gente, quando fala em nomes, corre risco de omitir nomes e vai acontecer isso. E viemos depois, o ícone do rádio, Manuel Américo, o Luizinho Disco, que foi o primeiro gerente da 102, 102,7, era do grupo... Nós vamos falar isso mais para frente, né? Do grupo Multishow, que veio para Além Paraíba. Portanto, Edel, o grande Edel, portanto, com aquela voz. É um prazer de estar aqui com você, Edel Ferreira Gomes, e vários outros que eu estou negligenciando o esquecimento. Gelson Cunha, né? Gelson Cunha, e daí a gente vai, né? Jorge Luiz, e pois é. Nomes que saíram daqui, que foram fazer o rádio lá fora, levando essa força toda do interior. Nós estamos aqui hoje por causa do rádio. É verdade. Foi numa rádio que nós nos juntamos para poder adquirir mais conhecimento e transmitir para quem gosta de música. Nós vamos chegar no rádio. Eu quero agora, obviamente, saber um pouquinho da parte de professor também, na FAF Pronafor. Você foi professor durante quanto tempo lá? 19 anos. 20 anos. Isso, que bacana, hein? Foi uma parte assim, muito legal para preencher, a parte da noite. Uhum. Foi trabalhoso, porque igual tudo que a gente faz, você busca o conhecimento, busca ter conhecimento daquilo que você está fazendo. E me fez estudar muito, na maioria das coisas. Eu tive que buscar conhecimento com a minha humildade, saber das minhas limitações. Então, eu realmente estudei muito e busquei muito. E, graças a Deus, fui muito feliz na transmissão do conhecimento, na relação com os alunos. É delicioso encontrar as pessoas na rua hoje e me abraçarem e falar: pô, cara, e o pior é que eu ainda lembro dos nomes das pessoas, a minha cabeça é louca que eu ainda lembro disso. Mas foi uma parte muito boa da minha vida, principalmente que me qualificou, me deu eloquência e me deu limitações de entender que você é questionado por uma sala de 40 alunos
com a internet aberta no mundo inteiro, eles têm acesso a tudo. É verdade. No entanto, você ficava realmente exposto quando você leva um conhecimento tão profundo, de nível de cobrança, de nível de intensidade. Eu o dia inteiro como dentista, dando aula à noite, obviamente que o meu nível de cobrança era muito alto, em mim e em todos que estavam lá. Mas foi uma parte deliciosa da minha vida, foi muito bom. Maravilha. Bom, essa foi uma pequena passagem sobre o lado profissional do Hugo, porque agora nós vamos entrar num assunto delicioso. Não que a profissão não seja deliciosa, porque até porque é que nos tranquiliza para a vida. Mas agora vamos falar sobre o que nos elucida para transcender a alma, que é a música, não é verdade? Binato, quando tudo começou para tomar gosto de ouvir música, se foi na família, se foi com os pais, com os tios, com os amigos, se foi um pouco mais tarde já indo para curtir a noite, nos bailes da vida, como é que você tomou gosto e se tornou essa personalidade ímpar de audição de música, de qualidade, com todo esse aparato? Nós vamos mostrar muita coisa aqui que o Hugo trouxe de vinil, de disco de vinil. Eu queria saber, e todo mundo também. Olha só, Fernando, a minha irmã, Maria Suzana, escutava discos com a amiga dela, com a Marcinha Taranto, e discos da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Vanderleia e todos os outros da Jovem Guarda. Escondia o disco para eu não ver, botava em cima do armário. Eu descobri o esconderijo dela, foram meus primeiros contatos com eu ouvindo uma música que eu coloquei. Não pelo rádio. Escutava rádio, vou falar com você sobre o rádio, a importância que o rádio foi minha companhia, que eu saí de Arém Paraíba muito cedo para estudar e morar fora. O rádio era minha companhia. Eu saí daqui numa condição bem complexa, eu tinha capotado um carro, um amigo que estava comigo tinha realmente faleceu, eu saí daqui numa situação bem difícil, espiritualmente, bem carregado, e a música é a salvação. O rádio foi meu companheiro, e a partir do rádio eu comecei a gostar da música, mas esse contato, eu muito novo em casa ainda, com os discos que eu pegava escondido dela, quando ela saía, eu escutava, depois botava na mesma posição, tentava botar na mesma ordem, para ela não perceber que foram mexidos. A partir daí, dos discos da minha irmã, eu comecei a querer ter disco, querer olhar para a capa do disco, ver quem estava no disco, ler o que estava escrito nos discos para ouvir a música. O meu interesse começou com a minha irmã. E vou te dizer uma coisa, ela não sabe disso. Eu preciso contar isso para ela. Está sabendo agora. Muito interessante. E isso foi, a partir daí... a nossa vida vai crescendo, eu passei a ter contato com rock progressivo através do Chiquinho Maia, que já morreu, Francisco Maia, Chiquinho, grande amigo, lembra do Chiquinho Maia? Lembro dele, Todo claro. mundo lembra, Chico Maia, amigo do coração. Grande vendedor. Exato, ele me mostrou, começou a me mostrar, me levou na casa de um cara em Juiz de Fora chamado Zé Roberto Hellway, e lá eu vi um armário de disco, comecei a escutar Yes, Genesis, Pink Floyd, Jethro e vários outros que eu passei a ter o contato com rock progressivo, tá? E fui morar no Juiz de Fora, quando eu fui estudar em Juiz de Fora, com amigos que tinham muito Led Zeppelin, Hey, might say to make a Black Dog, Slash. Eu escutando aquilo, 4 num quarto, aquele som pesado dentro da minha cabeça. E eu fui formatando os meus gostos pessoais a partir do que eu fui escutando. Agora, o contato com o rock progressivo foi assim, um deslumbrante na minha vida. As melodias, sabe, as harmonias longas, que eu fui formatando a minha ideia. Eu falei, caramba, disso aí eu gosto. E passei a querer comprar discos. Eu ouvi, outro dia o Kelly estava falando com você da Bill Box. Eu ficava alucinado, você lembra disso que eu lia no jornal? Eu ia parar no Rio, nos sebos, para comprar disco usado, porque fiquei vendo os títulos do que eu só ouvia falar. A partir do meu desenvolvimento pessoal, do gosto pessoal, eu fui, a partir do contato com a Jovem Guarda, eu fui crescendo, amadurecendo e tendo seletividade para gosto. Como você falou antes, a música ela é universal, a linguagem da música é universal. Todos entendem
Os gostos são pessoais, mas nem por isso eu fechei a minha cabeça para escutar. Você me mostrou Judas Priest, você me mostrou Nirvana, rock, heavy metal, que eu torci o nariz, você me fez a obrigação de achar as coisas lindas nele que tocavam o teu coração. Portanto, a minha origem veio lá da minha irmã com a Jovem Guarda. Com a Jovem Guarda, fui aprendendo a ouvir bossa nova, fui aprendendo a ter contato com rock progressivo, aí o blues daqui a pouco a gente chega nele, que é a paixão verdade. que me tocou mais pra frente. Você me trouxe vários estilos, galera. O Hugo trouxe aqui um pouco de cada estilo aqui, que obviamente foi feito nesse formato de ir aprendendo a ouvir o progressivo, o blues, o jazz, enfim, o rock pesado, uma série de coisas, o bom hard rock. E é isso. E você fez algumas anotações, eu queria que você fosse no seu cronograma, que a gente vai mostrando os discos também, até a gente chegar no momento da rádio. Porque o momento da rádio, ele é um momento que a gente começa a colocar para fora aquilo que a gente já assimilou. E agora vamos dividir isso com as pessoas, né? Vamos passar para as pessoas. Mas nós vamos chegar lá. Ô, Hugo, vamos falar uma coisa séria aqui. Você falou dos encantamentos da música do rock progressivo, tem um monte de discos aqui de progressivo. Se você quiser falar alguma coisa a respeito de alguma banda que te inspirou mais, assim, você falou do Yes, por exemplo, você falou Pink Floyd, provavelmente você trouxe aí um CD do primeiro disco do Pink Floyd. Pink Floyd é minha paixão do meu filho Pedro. E esse disco é o primeiro disco do Pink Floyd, o primeiro de 67, ainda era o Syd Barrett, não era David Gilmour, era o Syd Barrett, que é o grande mentor intelectual da banda. Mas antes da gente mostrar os discos aqui, eu quero fazer um leve comentário a respeito do disco físico, que está acabando. Muito bem, é verdade. A forma de ouvir música mudou. Você sabe, todos nós sabemos, que o Nordeste, tem aí o Belchior, Retrato 3x4, Wagner, e tudo que o Rogério falou com você aqui, que depois que eu quero falar sobre isso com você, o Rogério comentou muito isso aqui. Eu tive uma parte de musical muito forte no Colégio Arém Paraíba. Eu estudei 6 anos no Colégio Arém Paraíba, no coral do Colégio Arém Paraíba, onde eu tive contato com a harmonia do professor José Rui da Cunha Moreira, fazendo os ensaios no piano, era soprano, contralto, tenor e baixo. E uma vez por mês tinha um ensaio com Rui Capdeville, um francês, sábado, 2 horas da tarde. Eu fiquei 6 anos no coral, cantando pelas cidades do Brasil e toda. E nesse início, o Rogério falou isso aqui, eu tive contato com português, com Marcelão, com Carlinhos que morreu, Carlinhos Banjo, com Marco Chagas, que foram os precursores de um conjunto que se chamava The Cap Boys, que se transformou no Vanguarda. Que história, no Vanguarda. O Jorge Bonzão, depois o César, que mora no Morro dos Cabritos, um espetacular músico baterista. E a gente, como o Rogério falou, que a gente viajava ouvindo aquilo tudo. E tinha a harmonia do diapasão. Como tirava a nota? A gente ainda brincava comigo assim, tira, Hugo, botava o diapasão, a nota vinha. Você tirava a nota de ouvido para ele tocar no piano. E depois eu fui ter contato, com uma foto que eu gostaria de mostrar aqui, nos anos 80, com o Vanguarda de outra geração. Quando o Tim Maia veio aqui tocar na Festa da Cidade, ele tinha uma banda, a banda Vitória Régia, que eram de músicos excepcionais. O Tim Maia, bêbado, ficou encostado no palanque e não tocou. E a banda Vitória Régia, vários desses músicos ficaram aqui. Um deles, o maestro Serginho Trombone, que toca o Festival de Montreux, com Jorge Benjor e todos aí. Eu frequentava a casa na Granja, com Robério, Abóbora, Nescau, Serginho, depois veio o Alberto Ferreira. Eu quero falar aqui das reservas culturais de Além Paraíba, Vanderlano Alberto Tepedino, Alberto Ferreira, nosso querido Tunico Miranda, que já se foi, está nos abençoando para ver aqui, uma nova geração do Quelinho, uma nova geração do Lucas, filho do Robertinho Guetti, grande músico. É verdade, é verdade. Bom, eu acabei desvirtuando o assunto. Não desvirtuou nada, não, porque é tudo no cronograma. Então, o que eu quis falar com você... Você ia mostrar a foto aí do... Ver se a gente consegue mostrar... Consegue. Mostrar essa foto, que ela é
assim, sensacional. Quem vê aqui, quem vai ver aqui, Ferreira, Vanderlan, Rogério, Menguinho. Menguinho é um músico que vai brigar comigo. Menguinho é um músico espetacular, mas era reserva no time do Santa Maria. O Rogério, além de ser excelente ponta-direita, era excelente goleiro. Olha aí. O Rogério, as dois extremos. Era um grande goleiro. Quando o Cantarelli, que ele falou que o Dudu foi embora para o Rio jogar, o Rogério saiu da ponta-direita e foi para o gol. E o Menguinho era a reserva desse time. E o Menguinho é um grande músico, um excelente tocador de violão, um grande músico. Aqui, ó, dá para mostrar o Vanguarda? Deixa eu chegar mais próximo aqui. Dos chegar anos, a foto mais forte, dos tá no anos celular. 80, Maria Fumaça. Olha só que genial. Deixa, eu vou levantar e vou ali. Só um momento. Isso, leva lá, Fernando. Pode ser nessa aqui? Qual que eu vou? Nessa aqui? Nessa aqui, né? Olha que genial. Cidade musical, Além Paraíba, cidade de músicos, cidade que transcende a nossa imaginação, cara. Muito além. E o que eu estou falando com você? Aqui nessa foto, eu estou vendo aqui nessa foto alguns são autógrafos aqui nesse cartaz. É um cartaz. É um cartaz anunciando no Rex Clube no dia 1º de outubro. Vale 1º de outubro, Rex Clube. E então, tem do Luizinho Nascimento aí também nessa turma aí. Tem o Luizinho guitarrista, Luizinho que tocou Maestro Alcione. Da Maria, isso aí. Pô, feras, músicos espetaculares. Então, amigo, olha o que está acontecendo. Uma loja de discos de Pernambuco, que foi a resistência de lançamento de LPs e CDs. Ela chegou a lançar 220 discos. Em 2003 para cá, 2 discos. Caramba. A loja, dia 10 de setembro, fechou. Loja que foram lançamentos de livros, discos de artistas nordestinos. Por que isso? A forma de escutar disco escutou. Agora tem as plataformas. Todas as músicas são direcionadas à faixa etária de jovens, desde os Beatles. E hoje o jovem não compra mais disco físico. Ele está na plataforma de streaming. O que é assim que funciona. É onde você está com o teu programa. É verdade. Portanto, o disco físico, esse disco aqui, ó, que abriu o Rock Blues, nosso programa na rádio, do Jeff Beck, você entra lá no stream e vai escutar. Você não precisa comprar disco mais. Mas tem uma peculiaridade do disco, porque o disco você tem a ficha técnica, você passa a conhecer todos os que participaram do disco, desde a produção mesmo de música, com os acompanhantes do principal, igual no caso aqui, Jeff Beck, ele tem o baterista, o guitarrista, o outro base, o tecladista, enfim, todo mundo, você sabe, você começa a conhecer o nome de cada um, e a ficha técnica ela traz quem foi o engenheiro de som, qual gravadora foi. Esse é o charme do disco de vinil, sem contar a história do disco. Né, agora, vocês estão acompanhando aí, a resistência está aí, o bunker, o disco de vinil, não tem disco de vinil, estão todos caríssimos. É verdade, caríssimos. Estão todos caríssimos, porque realmente os colecionadores gostam. A Feira de Juiz de Fora, recentemente, há 20 dias atrás, no museu, mostrou isso aí, como está voltando em todos os lugares aí, o disco de vinil. Portanto, essa é a diferença entre inteligência e cultura. É verdade. Quando você abre o encarte de um disco, dá licença, quando você abre o encarte, pega aí para mim, esse aí, Details Fotográfica. Olha esse disco que vocês conversaram aqui sobre a capa do Yes. Isso, beleza. Olha que genialidade. Lembra do nome dele? Do cara que faz a capa? Roger Dean. Isso, Roger Dean. Como as capas, quando você olha os encartes por dentro e começa a detalhar cada parte da música. As informações, né? Como é que é a nossa cabeça? Esse fato de eu ir para a Granja, ver o ensaio do Vanguarda, me deu conseguir ouvir cada instrumento separadamente naquela harmonia. Então, quando a gente escuta Roundabout do Yes, e você vê a baixaria, que é baixaria mesmo, porque o baixo é das coisas mais lindas do mundo dessa música. E os discos físicos hoje estão mudando. Os discos físicos já são muitos, quase que uma raridade. É verdade. Porque justamente por isso, as músicas são direcionadas a uma faixa etária que hoje tira as músicas do streaming, não precisam comprar mais disco. Pô, e é tão maravilhoso. Eu fiquei na dúvida aqui, como que disco ia trazer? Como é que eu ia trazer 400 discos? A vontade foi de botar tudo e trazer tudo para mostrar para as pessoas. Não é uma vaidade minha, é o desejo que eu tive de mostrar como que isso
é maravilhoso você poder ter o disco e esse grupo que você criou aí agora, o Clube do Vinil. Olha o que está acontecendo, um dia após outro. Olha a quantidade de disco e música que colocaram para nós escutarmos hoje. Olha como nós estamos aprendendo. O que o Hugo está falando aqui, galera, é o seguinte, a importância, né, e o legado e a cultura de um material hoje que simplesmente se tornou muito cult, né? muito direcionado aos colecionadores de plantão. Não pensem em vocês, hoje um disco de vinil, hoje, por exemplo, né, ele está relacionado, por exemplo, a um valor de mercado assim, bem mais, aqui, né? Aí, isso. Um disco do Milton Nascimento, maravilha, cara, coisa linda. Então, assim, um disco desse hoje, para colecionador, um disco original. A gente, quando fala de colecionador, é o disco, por exemplo, lançado no ano tal, original, daquele momento. Esse disco vale muito. Né? Bom estado de conservação. Eu mesmo tenho um disco lá em casa do Fox Water Rainbow, aquele ao vivo, né? Uma banda holandesa, do Ties Van Lee, Jan Hackman, aquele pessoal todo, progressivo, porque eu aprendi ouvindo com você lá no programa que nós fizemos. Eu tenho ele original, ou importado, gravado na época em 1973, gravado na Holanda ao vivo. E já, na época, isso há 30 anos atrás, me ofereceram, vamos botar nos dias de hoje, como se fosse R$500, assim, vamos botar, na época. Então, R$500 há 30 anos atrás devia ser o quê? Né? Vamos botar aí, sei lá, não sei, 5 mil não, mas vamos botar que seja R$2.000. Mas assim. é bem valorizado. É bem valorizado, entendeu? E o cara brigando ali, não, eu quero. Mas é isso, Binato. Vamos continuar contando essa história Posso pegar esse livro aqui? Mostra para mim? Mostra. Como nós mostramos o disco do Milton Nascimento, isso aí é para a gente... Quem quiser ler um livro de alta qualidade, um livro que fala do Clube da Esquina, um livro escrito pelo Márcio Borges, onde o Milton Nascimento morou. O Milton Nascimento, quando veio lá da cidade dele para Belo Horizonte, ele foi morar num edifício que o Márcio Borges, o Lou Borges, desciam as escadas, escutavam o Milton Nascimento tocando. O Lou Borges, com 9 anos, com 10 anos, entrou, bateu na porta porque o Milton Nascimento estava tocando violão. E eles foram morar no mesmo edifício. E o Milton Nascimento foi ser, abre aspas, adotado, fecha aspas, pela mãe e pelo pai do Márcio Borges, do Lou Borges, que ele morava no andar de baixo. E esse é um livro. Por que a Estrada de Ferro? Por que essa linha de ferro? A história do Milton Nascimento está toda ligada às estações, um amigo que foi embora, que não vai voltar. É verdade. Encontros e despedidas, né? Encontros e despedidas, entradas e bandeiras. Todo mundo de lá. Todos os dias, todas as manhãs, sorriso aberto de roupa nova, passarinho preto de terno branco, vai para a estação. Está toda relacionada a uma história toda de idas e vindas, de Morro Velho. O filho do senhor foi embora para estudar na cidade grande. Aí parte de trem, você fica sozinho na estação distante. Portanto, você pode ouvir, ler os livros, escutar as músicas referentes ao disco, te dá um nível de cultura, de entendimento, por que aquela letra, aquela composição está sendo feita daquele jeito. É delicioso demais. Essa é a parte que a gente não chegou ainda, né? É uma paixão minha e sua, o blues. Eu conheci já de uma faixa etária mais velho, e me apaixonei e comecei a colecionar discos, escutar cada vez mais. Foi durante a minha faculdade que eu tive contato com muitas coisas desse blues que me fez... Consegue catar aqui para mim, o Robert Johnson? Aqui, ó. Esse aqui, branquinho aqui. Isso aí, ó. O Delta do Mississippi. Pode mostrar? Olha lá. Os primórdios do blues, dos lamentos. E tem aquela história do Robert Johnson, né? O pacto com o diabo, né? O diabo da encruzilhada, né? O Crossroads, né? Tem o filme aí também. O filme Encruzilhada. Tem o filme Encruzilhada. Robert Johnson, a grande lenda do blues, o homem que deu os primeiros acordes, é bom assim diz. Pois é. E o blues é uma paixão na minha vida. É
o meu ritmo de música preferido, sem fechar. Eu, durante a minha época toda de adolescente que escutei MPB, quando o rock progressivo entrou na minha vida, ele entrou junto com a MPB. Ele entrou junto com Milton Nascimento, com Lou Borges, com Luiz Melodia, com Chico Buarque, com Jorge Ben, o Jorge Benjor, para mim, um dos maiores músicos de todos os tempos. E eu tenho uma história legal aqui, rapidamente. Quando eu conheci Serginho Trombone, eu fui na casa dele várias vezes em Campo Grande, e a Rosana cantora como uma deusa, a Rosana gorda, enorme, cantando blues, cara. É a coisa mais linda do mundo, o vozeirão bluseira, lindamente. Portanto, o meu contato com blues, ele não fechou para o rock, nem me fechou para a MPB. Eles acrescentaram em mim. Quando você me trouxe o heavy metal mais pesado, quando você virou para mim um dia e falou assim, pô, Binato, você gosta de Led Zeppelin? Como é que você não gosta do rock pesado? Você foi brigando comigo, não admitindo que eu fizesse isso, e nós temos uma história legal que eu vou contar para todo mundo aqui, do Caetano Veloso. Quando eu queria tocar Você é Linda, você falou, pô, Binato, isso é um boleirão, eu quase voei no teu pescoço, você vai escutar isso aqui do Caetano Veloso? Foi mesmo. Lembra disso, Fernando? Lembro. E uma coisa curiosa, eu lembro uma vez que, não sei se foi esse dia, mas nós tínhamos diversas divergências boas no programa, nós vamos chegar para falar dele já já, e assim, a gente saía às vezes, acabava o programa, ia um para um lado e para o outro, tipo, pô, cara, aquela música, você falou, fulano, pô, não deixou eu tocar a música tal, você falou que aquele rock era pesado demais, aquela música MPB parecia mais um bolero, enfim. Aí eu lembro que nós chegamos, o Luizinho Discos, na época era o gerente, primeiro gerente da Rádio 102 FM, virou para nós e falou assim, olha, eu estou adorando essa divergência de vocês, porque é sinal que vocês estão em busca de entregar o melhor para os ouvintes. E era mesmo, e na verdade foi um abração, Luizinho. Então, assim, cara, espetacular. E foram várias e inúmeras vezes que nós discutimos, entre aspas, né, o que seria de melhor para tocar. Aí eu lembro que o Hugo me apresenta uma banda, um grupo de jazz brasileiro, assim, mas cantando em inglês, que foi o Novelli Cuisine, com o nome vocalista Fernando, não me lembro agora, era meu xará. Que banda, procurem aí, Novelli Cuisine, o nome da banda. E procurem, coisa maravilhosa. Procurem também. Mutantes, não dá para ficar na vida sem isso. Aqui, olha só que maravilha. Vou mostrar no meio, o que é melhor. Indico para vocês, Fernando, mostra, por favor, para quem gosta de ler sobre música, um livro do Tom Jobim, conta a história do Tom Jobim, espetacular, garanto para vocês vão adorar, é mágico. E agora um último que eu acabei de ler aqui, tem uns 15 dias que eu acabei de ler, Só um momento, esses livros que você está me apresentando aqui, são as autobiografias desses artistas Não, a mulher dele, a Ana Jobim, que escreveu, conta detalhes da vida dele, do sítio em Poço Fundo, de como foram feitas as músicas. O pessoal fala, não, acho que sim, ele teve um sítio ali em São José do Vale do Rio Preto. São José do Vale do Rio Preto. Aqui, eu atendia cliente lá, o pessoal falava disso. Exatamente. Vem aqui, onde ele fez São as Águas de Março, fechando o verão, com a promessa de vida no seu coração. E esse aqui que eu gostaria que você mostrasse, Bobo, o nosso grande Chico Buarque de Holanda, 80 anos esse ano, 80 anos de genialidade. Eu acabei de ler esse livro agora e confiem, acreditem, é espetacular para quem gosta de Chico Buarque de Holanda, uma reserva cultural, moral, icônica, ideológica desse país. Verdadíssimo, assim, uma coisa interessantíssima a história. O legal da música brasileira é justamente em cima dessas composições poéticas, contando a história do Brasil entre músicas e poesia de uma forma muito a entender popularmente. Por isso a música na época. A MPB e tal. Há quem diga, como eu também disse até num outro podcast, que eram duas vertentes assim bem distantes, mas que atingiam a população distinta. A MPB, com todos esses grandes nomes, e a música brega, né, que é chamada música brega, que competia-se muito um lado muito popular e um outro lado mais elitizado. Mas, ao mesmo tempo, essas músicas de Chico Buarque, de Tom Jobim, de Caetano, de Gilberto Gil, fizeram com que a história fosse contada de uma forma harmoniosa, né? A nossa cultura,
A nossa cultura, ela é diversificada demais. As nossas origens africanas, os nossos sons africanos. Não tem, o Brasil é um país loucura da música. Multicultural. Nós aqui já conversamos de bossa, de jovem guarda, de bossa nova, de MPB, de blues, de rock progressivo, de rock and roll, e não falamos de nada que seja realmente a extensão desse país. Olha o que nós conversamos. Na verdade, você ser aberto para esse todo tipo de informação faz com que você não privilegie. O teu gosto é uma coisa, você escuta. É verdade. E você quer ver uma coisa? Você está falando sobre o Brasil como é um país do tamanho que é o Brasil, né? E as suas regiões, norte, nordeste, sul, leste, oeste brasileiro, e cada lugar desse país teve uma, vamos dizer, uma questão migratória de povos de outros lugares e que trouxeram as suas culturas e misturaram. Você vê no Nordeste, você tem o forró, no Sul você tem o fandango, o fado, aquelas coisas igual como, né, as músicas mais da linha europeia, do norte europeu, do leste europeu, aquelas coisas todas como Alemanha e vai por aí afora. E no Sudeste você já pega um pouco da coisa, talvez, mais americanizada, uma coisa mais do norte, né, norte da América, aquela coisa toda, misturado com essa questão da América Latina de um modo geral. É aqui que se consome tudo. Você tem eu penso que é como é que fala, um caldeirão de um monte de culturas diversificadas de vários países do mundo que o Brasil aceitou, africanos, tudo enquanto é jeito. E nós somos privilegiados. É engraçadíssimo como que se mistura na vida da gente pelo seguinte, eu tenho 2 filhos emprestados agora, a Carol, o Felipe, o Gil e a Biazinha, uma neta emprestada, a Glícia do Felipe, é que eles escutam música sertaneja. Você olha para o seu amigo aqui, você sabe que eu jamais escutaria uma música sertaneja. Eu não compraria um disco. É diferente de escutar. Só que agora eu passei a gostar até a escutar, porque veio de pessoas que eu gosto e eles se divertem com a música. Eu resolvi não fechar minha cabeça para isso. E nós temos uma miscelânea de Olodum, de música, a música baiana, temos as nossas origens das músicas africanas, nós temos a MPB, nós temos a bossa nova, nós temos essa diversificação de cultura, o funk, as músicas das comunidades individuais de cada canto. Esse país é louco. O que o Hugo está falando aqui é uma coisa curiosíssima, porque quando nós que pesquisamos um pouco mais sobre a questão da música do mundo, né, de tudo enquanto é país, a gente nota o seguinte: o Brasil tem uma multidiversidade de culturas e de música. Quando você vai para a Europa, você tem lá a música clássica e o rock. Nos Estados Unidos você tem o rock e o blues. Sim, você vai em Nova Orleans, você vai escutar jazz. Entendeu? Aí você fica... E outra coisa, são 3 estilos no máximo em cada país desse aí para fora. Nós não. Nós temos uma penca de estilos musicais. Você tira que a gente não falou do Vanguarda? Pois Entra ali, ele tocava blues, do MPB, rock progressivo, tudo. Então, nós do interior, nós aqui, nessa região musical, porque nós estamos numa situação aqui, numa localização geográfica extremamente privilegiada. Apesar geopoliticamente ser muito ruim, porque nós não sabemos, nós somos geopoliticamente, Minas ou Estado do Rio, nós estamos a 500 quilômetros de Belo Horizonte e estamos do outro lado da ponte. Eu moro no Clube dos 200, eu moro do outro lado da ponte, eu moro no Estado do Rio. E essa localização nos dá muito privilégio de tudo que a gente escuta. Nós conhecemos pelo menos o costume de 2 estados com regiões diferentes, né? E tem uma coisa interessante, Fernando. Eu tenho um hábito, por exemplo, quando eu vou a Viçosa, eu chego em Leopoldina, eu ponho a rádio de Leopoldina. O Henrique, meu filho, pegou esse hábito meu. Eu chego em Cataguases, eu ponho a música, a rádio de Cataguases. Eu chego em Ubá, escuto a rádio de Ubá. Eu chego em Visconde de Rio Branco, eu ponho estou andando no carro, eu vou trocando de rádio da localização. É espetacular você ouvir o locutor, o jeito de cada um falar. A gente nem chegou na rádio. É verdade, vamos chegar. Hugo, tá interessantíssimo isso. Não olhe no relógio não, que falta muito ainda. Nós saímos daqui só 4 horas da manhã hoje. Vamos falar um pouco mais dessas bandas aqui, desses grupos aqui, olha, tem muita gente bacana. Os nacionais aí, por exemplo, você passou a mão agora num Blues Etíricos aí. Aqui, esse é Blues Etíricos, Fernando. É o blues nacional que eu adoro. Olha só, esse Blues Etíricos, olha só que lindo, blues pesado. O André Cristóvão. Cara, Esse é blues
de raiz. É genial. Genial, genial. Aí eu estou na briga com o microfone aqui, já dei 2 porradão no microfone. E olha só, vocês que gostam de blues, olha só, Fernando, na tua frente aqui. Olha só que maravilha. Show de bola, cara. É muito bom. Aí, o que você disse, olha atrás, escrito, tudo de cada música, olha só, cara. eu não sei se vai pegar, mas pegou. Peguei um pouco de lado, assim, porque senão vai... Peguei um pouco de lado, senão vai dar um brilho aqui da capa e não consegue, se eu botar assim de frente, vai ficar difícil de enxergar, de ver. Mas tá vendo? Quanta informação tem na capa de um disco? Nós temos o tradicional aí que o Carlinhos se referiu a ele outro dia, o Steve Ray Vaughan. O grande Steve Ray Vaughan, uma história triste da morte do Steve Ray Vaughan. Vou contar para vocês rapidinho aqui. Steve Ray Vaughan é convidado a participar de um show do Eric Clapton. Foi lá, fez a participação dele, entra no helicóptero. O helicóptero teve uma queda, matou o Steve Ray Vaughan. Bom, essa é a história que nós vimos aí pela... Olha isso aqui. Dama Coco Taylor. Nossa! Olha que coisa raro, tá? mais maravilhosa. Olha o sorriso dela. Olha essa foto. Que maravilha. É maravilhoso demais, não é? Verdade, verdade. Aqui tem os 3 gêmeos. Cara, aí. olha isso. Vou falar para vocês vocês terem noção. Albert Collins, Robert Cray e Johnny Copeland. Olha só. Fernando, momentinho Maguila aqui. André Carlúcio, Carola. Abraço e beijo, amigos. Devo muito a vocês. Daqui a pouquinho nós vamos falar, porque o nosso chat aqui tá bombando também. Daqui a pouco Janis nós vamos ler para todo Joplin. mundo aqui. Janis. E para os mais jovens, né, saberem, né? Janis Joplin. todos conhecem. Mas o Hugo Binato, você quer saber de uma coisa? Não conhece, não. Conhece, uma não. garotada hoje de 20 anos, se você falar com eles assim, você conhece Phil Collins? Não sei quem é, não, Phil Collins. O pop, tô falando do pop. Conhece o Michael Jackson, porque é impossível não conhecer o Michael Jackson. Mas... Aqui embaixo, na parede em frente ao covil ali, tem uma figura pintada da Janis Joplin e do Jimi Hendrix. Olha a capa desse disco. Olha que coisa genial. Olha que maravilha, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Sinceramente, a arte do vinil não é somente música, existe uma arte de capa, né, cara? Que tem todo um contexto também da história do que tá rolando, do que tem aqui dentro, da música, que vai tocar, né? Uma coisa maravilhosa. Olha, sinceramente. Tá bom, né? De blues. Vamos pegar esse alemãozinho aqui. São rock progressivo. Esse disco aí foi o Geraldinho Torres. Grande Geraldo. Doutor Geraldo Torres, advogado, músico espetacular, de bom gosto, enorme. Esse disco era do irmão dele, ele me deu e pediu para devolver. Lembra você falando ontem com o Kelly? Kelly, acho que você falou que surrupiou um disco do Kelly brincando com ele. Só que o Geraldinho não pode ver esse disco, não, que ele vai querer de volta. Ah, não, já era, já usa o campeão, já seu, não tem essa não. Esse é o Triunvirato, né? Triunvirato. A banda alemã. E outra coisa, cara, a banda também acho que com 3 integrantes, não era isso? Era uma galerinha igual do Rush, assim, meio que... Teclado pesado, né? Pesado, baixo, guitarra, já no vocal e bateria, eram 4. As músicas aqui, ó, nossa senhora. O Gentle Giant, que é muito querido do meu filho Pedro também. Eu costumo dizer, eu e o Rogério, um amigo lá do Carmo, você conheceu ele também? Rogério do Carmo, conheço ele. A gente falava assim, o cara, se ele para gostar de rock progressivo, ele tem que passar, para ele ter a firmeza de falar que gosta, ele não tem que ouvir o Yes, o Pink Floyd ou por aí não, ele tem que ouvir Gentle Giant. Aí, se ele falar que gostou, aí ele é um apto amante do rock progressivo de verdade. Eu arrisco dizer, se meu filho Pedro tiver que escolher um, esse negócio de ter que escolher um é muito ruim. Muito Pedro ruim. escolheria Pink Floyd. Cada um, Eu teria várias dificuldades, mas o Yes é meu preferido. E ainda tem aquela luta das pessoas que falam assim, não, Pink Floyd não é progressivo, é rock psicodélico. Aí fica a cargo de cada um dentro do teu... Até porque a nomenclatura é o que menos importa nisso aí, né? É verdade. E é desse jeito. Aí. Eu queria que você mostrasse esses 2 discos, os 2 últimos aí. Esse e esse aí. Ó. Esse. Escolhe a ordem que você quer colocar. Emerson, Lake and Palmer, um altíssimo nível de rock progressivo, né? E também
tem um pouco da... Parece que assim, o Emerson Lake and Palmer, eu já escutei canções que me lembrou um pouco um lado folk também, misturado com essa psicodelia toda. Bom, enfim, é um dos grandes nomes É do bem rock progressivo, mistura. é bem mistura. Começa pela E aqui, parte de trás. e aqui é o seguinte, Começa pela parte de esse trás. aqui é o famoso disco número 1 aí do Led Zeppelin. Uma coisa maravilhosa. Tá aí a galera todinha aqui. Eu vi ontem o Robert Richard. Plant, John É. Bonham, Jimmy Page e John Paul Jones. 4 figurinhas que mexeram com a cabeça da rapaziada do rock. Led Zeppelin, tá aí. Esse é o primeiro, galera. Quem nunca viu o primeiro disco lançado pelo Led Zeppelin foi essa brincadeirinha aqui, que tem um blues aqui, Baby I Gonna Leave You, que a gente tocou muito no programa. Um dos blues mais fantásticos e que até hoje, quando a galera começa a ouvir no Led Zeppelin, começa ouvindo essa música Há um maravilhosa. movimentozinho no coração diferente, um mexido diferente. de corpo I Can diferente. Get You, também é outra música. I Can Quit You Baby, o nome da música. Black Mountain Side, rapaz, só tem coisa linda aqui, ó. Você marcou uma música aqui, ó, Communication Breaking Down. Por que você É a mais pesada do mais disco. pesada do disco? É a né? mais pesada do disco. Começa nos gritos, né? Quando Bonito a e gente tal. queria para a gente poder botar no programa, tinha que tirar uma que era porque naquela hora ali da mixagem, Isso. de mudar, de fazer, e coisa que eu nunca tinha feito na vida. É verdade, Rolling Wolf. Esse aí é um dos primeiros The Purple, você já mostrou, né? Esse aqui não é só The Purple. Aí, ó. Que estiveram no Rock in Rio agora, você vê. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar abrir esse disco aqui e ver uma parada aqui dentro para falar para vocês. Por que é? Assim, desculpem os que já conhecem, mas a gente está tentando fazer de uma forma didática mesmo, que vai ficar para a eternidade isso aqui. Esse disco foi gravado em 1968. Eu não era nem nascido, brother, mas já amava. Vai vendo aí. The Purple. É desse jeito. Pra você ter noção. Em 1968, tinha muita geração ainda que não tinha nem se apresentado. Né? E olha só que maravilha. O que você acha disso que eu vou te falar aí, aqui? Cadê aqui? Deixa eu tentar, porque eu estou tendo uma dificuldade de... Ali, ó. Esse é o verdadeiro álbum. O que você acha disso? A história da música já está escrita? Não, tem muita coisa ainda. O Eloy, outro alemão também aqui. Eloy, você sabe que você que me mostrou? Pois é, olha só. Você que me mostrou, você que me mostrou. E eu acho que você ouviu, foi até o Eloy Live, um duplo ao vivo maravilhoso, que eu também emprestei pro Rogério do Carmo e nunca mais voltou. Ele falou que eu dei para ele, eu devia estar bêbado nessa época. Né? Eu devia estar bêbado, Rogério. Tem algumas pessoas que eu não posso levar na minha casa, porque elas vão querer o disco de volta. É verdade. Mas vamos falar um pouco mais dessa questão. Eu quero, para a gente pegar essa parte dos discos, né? Roy Buchanan, outro grande do blues. Olha aí que maravilha. É bacana mostrar a capa, porque aí depois a galera vai lá na internet, o cara vai procurar, ele vai escrever o nome lá, vai pegar o nome com a gente aqui, ele vai lembrar da capa, ele vai ver a capa e vai se identificar. Que assim fica didático mesmo, entendeu? Olha aí, ó. Rolling Wolf. Maravilha, maravilha. Aí, Fernando, esse livrinho que a gente não mostrou ainda. Olha, pessoal. Olha aí. Que delícia. Do blues aí, ó. Da lama à fama. Vários. E outra coisa, a gente falou da questão da internet. Basta só ser um pouquinho curioso. Só coloca lá, bota no Google lá, história do blues. Cara, vai vir um monte de link para vocês entrarem ali e pesquisar. A história do rock and roll clássico, vai vir um monte. A história dos Beatles, dos Rolling Stones, a história do Iron Maiden, minha paixão, Iron Maiden. Enfim, tem uma cantora de blues que todos conhecem, eu só vou lembrar aqui, Betty Hart. Betty Hart. Coisa canta fenomenal, muito. Do outro mundo. Betty Hart, procura aí Betty Hart live no Royal Albert Hall em Londres. Vocês vão ficar apaixonados na loura. É espetacular. A internet te dá isso tudo. Você vai pro YouTube na televisão, cara, e vai ficar vendo as homenagens ao Buddy Guy e aquelas coisas todas que... Por isso que a dificuldade hoje de vender disco físico. Por isso que nós temos essa quantidade de disco e eu continuo tentando comprar disco. Só que ficou caro demais o disco de vinil. Eu tenho, graças a Deus, uma coleção bem gorda também. Eu tenho dificuldade, assim, por exemplo, de comprar CD. Eu gosto mais de comprar vinil, porque sempre foi minha paixão. Lógico que eu tenho muito CD, mas... E eu vou te falar uma coisa. Quando
Quando começou olha só que loucura, quando começou a sair os CDs, vou dizer para vocês, me deu um aperto no peito, me deu uma tristeza de ver o CD. Aí um falecido amigo trabalhou comigo na rede, o Nando, lá do Morro da Conceição, irmão do também falecido Quitinho, que foi locutor e operador da Rádio Cultura por muitos anos e tal, a família do Nando no Morro da Conceição. O Nando falou assim, Bambu, ainda vai piorar. Olha só que coisa, né? O cara falou assim, depois isso vai ficar tudo... Tá só diminuindo de tamanho, agora vem o CD, depois vão inventar alguma coisa que nem você vai poder pegar na mão, só vai ouvir. E olha o que está acontecendo hoje. Isso o cara falou lá nos anos 90. E é exatamente isso agora. Que loucura, né? Por isso que essa loja fechou de discos, uma loja que lançou 220 artistas em 2003, em 2024 ela faliu por falta de vender. Vendeu durante um ano 2 discos. Uhum. Uma loucura. Acho que a primeira fábrica de disco de vinil era no Rio de Janeiro, ali, né, perto da rodoviária, aquele bairro ali, como é que é o nome? São Cristóvão, não? É São Cristóvão ali? Não, perto ali era o gasômetro, por ali? Não, perto da rodoviária Novo Rio, antes um pouquinho de você entrar para a rodoviária, aquele bairro ali, como é que é o nome daquilo ali? Eu esqueci o nome. Ali tinha uma fábrica, a fábrica mais antiga de vinil do Brasil, que relutou por todo enquanto foi tempo. E depois, se a galera quiser pesquisar, pode entrar na internet aí e ver. Fábrica de vinil no Rio de Janeiro e tal. Primeira fábrica do Brasil. E as gravadoras encomendavam dali e tal. A família foi lutando. Se eu não me engano, há cerca de acho que uns 20 anos atrás, eles pararam realmente de fabricar, porque não tinha como. Isso aqui veio e detonou com tudo. Era impossível concorrer. Até porque a qualidade de som do vinil, do CD, ela realmente é muito melhor. Nós precisamos fazer igual o Richard, ter o que o Richard tem, uma qualidade de aparelhagem de som que espetacular, né? O CD realmente apertou o nosso coração porque a gente achou que nunca mais o vinil ia acontecer. Mas é uma resistência. Hoje está aí surgindo, emergindo. Depois do chat, eu vou pro chat agora, que tem uma galera aqui falando com a gente. A gente tem que mandar um abraço para eles aqui, ler as mensagens que eles estão mandando para nós, porque depois que eu voltar do chat, Binato, nós vamos falar da rádio. Aí nós vamos entrar pro mundo da rádio, como é que a gente aconteceu nessa caixinha que apaixona todo mundo. Bom, quero primeiramente agradecer a cada um de vocês que estão mandando mensagem aqui, né, no chat. A você que está me mandando mensagem lá no meu WhatsApp, manda para nós aqui no chat, que além de ajudar o canal, ajuda também, né, ao podcast aqui, Atmosfera, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, eu vou começar aqui. E lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá, se inscreva aí no Estúdio House Podcast, vai lá, dê um joinha, faça esse comentário lá também, e vai lá, aperta o sininho, vai em todos para você receber todas as informações. Assim que nós estivermos ao vivo aqui, você vai receber a mensagem lá, e assim que o canal também postar alguma coisa, você vai ficar sabendo de imediato, porque o canal vai te alertar para você assistir o que está acontecendo aqui. Valeu? Um abraço aí para o Caio Pacheco e também para o Clerinho Rios. Quero mandar um abraço para o pessoal também aqui da Adega Rubi. Tá sempre juntinho com a gente também. Um abraço para todo mundo aí, pro Clerinho e todo mundo curtindo. Vamos lá, então. Meu amigo André Carlúcio, rapaz, está aqui dando uma boa noite para nós. Boa noite, Bambu e Hugo. Muito bom poder revê-los juntos, voltando nos últimos tempos do Rock and Blues da 102 FM, sistema multissom de rádio. Uma fera do rádio de Além Paraíba. É verdade. Ele falou assim, não faltaram histórias dessa dupla no rádio, é verdade. Nosso amigo Neidson Baião está dando um abraço, que boa noite, Bambu. Essa conversa vai ser muito boa, está sendo. O Aquiles é um irmãozão meu, lá em São Paulo, tá? Tá mandando aqui mais um programa transcendental, parabéns. O Baião falou que eu estou muito interessado nessa conversa. E é isso mesmo, Baião, tá muito bacana. E você imagina o meu coração e o do Hugo aqui, que tinha um bom tempo que a gente não parava para ter esse papo bem transcendental mesmo com relação à música. O Paulo Roberto Buide, o Bebeto, que está lá no grupo lá da turma do vinil lá, né? Ele já deixa o like. É isso aí, Bebeto. A minha esposa Andréia Guerra, boa noite, meninos. Parabéns por este bate-papo. Abraços ao Hugo, gente fina. É isso aí. Um abraço para você, um beijo para você, meu amor. Boa noite, meu brother Bambu. Lupita na área. Um pouco atrasado, mas perdão. Tá, rapaz, chegou, tá valendo. A André tá aqui, ó.
E esse look foi combinado? Olha, ela lá percebeu a gente com a camisa tudo da mesma cor, né? Dá tudo certo. Não foi, não. Não foi, não. Para vocês terem noção, a nossa sincronicidade, né? Vamos dizer assim, acho que a palavra certa é essa. Né? Harmonia. A harmonia dentro do contexto. Isso aí são as coisas. A nossa alegoria está em contexto com a harmonia. Pô, rapaz, você não tem noção. Entendeu? É porque é uma maravilha, né? A gente poder. Eu acho que o ar parou aqui, rapaz, me ajuda aqui. Aí, agora foi. Vamos voltar aqui no chat. O Paulo Roberto está falando aqui, Pink Floyd, fenômeno. Aí falou assim: o Roberto falou aqui, ó, Vanguarda tem um disco desses com todas as assinaturas e o senhor não quis vendê-lo. Caramba, que raridade, olha hein? Aí, tá vendo? O cara que ele quis comprar um disco com todas as assinaturas e o cara não quis vender. Ele falou, foi lá em Cataguases isso, que o cara tem o disco e não vendeu. O Aquiles, lá em São Paulo, está falando aqui, ó, que lição sensacional de rock e de vida. O André Carlucci assistia a peça Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem, excelente espetáculo. Ele tá ligado porque ele viu o livro aí que nós mostramos aqui, ó. Tá aqui, ó. Mostra aí para mim, Binato, novamente. É isso aí, tá vendo que maravilha? Agora o Nelson Franco Júnior, que sempre acompanha a gente aqui, está escrevendo aqui, uma boa noite, Bambu e Hugo, Hugo Binato. É o Nelson. Nelson, a gente sabe, você é o cara das lives e do rádio, muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom, abração, Nelson. Qual era o repertório musical de vocês que tocavam no programa Rock and Blues e qual foi a participação do Marcão da 102 no programa? Tem muita história, daqui a pouquinho nós vamos falar o que a gente tocava lá naquele programa, um pouquinho de tudo que você ouviu aqui, e mais algumas outras coisas. O Richard está mandando aqui, abraço para os amigos Bambu e Hugo, doido para ouvir músicas com esses caras. Ele está ansioso lá, né? Vamos ouvir, com certeza. Daqui a pouco nós estamos Vamos ouvir muito, Richard. Aí o Nelson fala aqui, ó, eu também gosto de blues, do Robert Johnson, do B.B. King, Celso Blues Boy, muito bem lembrado. Vocês não acham que o Cartola tem um espírito blues? Eu vejo isso nele, apesar dele ser do samba. Com certeza, Nelson, o samba, o chorinho, né, a bossa nova, tem muito a ver com esse contexto todo do jazz, da música contemporânea também. E tem muito a ver com a letra de lamento, de resistência, de injustiça. Então, é verdade. Muito. Foi o Nelson que fez essa colocação? Muito legal, irmão. Excelente colocação. Né? O Aquiles está falando novamente aqui, ó, rock and roll e disco de vinil nunca vai acabar. O Anderson Santos está aqui. Vocês são... Eu vou falar, o cara escreveu, eu vou falar. Vocês são fodásticos e nós somos mesmo, bicho. Muito obrigado aí. Do caramba. Tem um disco do Jimi Hendrix só de blues, muito bom. O Nelson falou que tem. O Aquiles mandou no blues, é o início do rock, é verdade. Bebeto Emerson, Lake Palmer, Led, né? Eu gosto também de Frank Zappa e King Crimson. Espetacular. Neidson Baião, Santo Cristo, o Marillion não pode faltar. O Richard está dizendo aqui, ó, tem a Polisson, antiga Polydor, que fica em Belfort Roxo, melhor fábrica de vinil da América Latina. Olha aí, viu? Pois é, ele falou da cor do som, aqui eu lembrei do Som Imaginário. Conjunto do Som Imaginário, de muitos componentes do Clube da Esquina. Toninho Horta, Wagner Tisso e tal. O Som Imaginário foi uma coisa espetacular, né? Maravilhoso. O Bebeto continua aqui, ó, o problema do vinil são os aparelhos. Ficaram poucos e caros. Elitizou. É verdade. É verdade. O Adenauer Rezende está lá em São José dos Campos, meu amigão aqui de Além Paraíba, um puta de um guitarrista. Cara fera demais. Aqui da Ilha Gama Cerqueira aqui. Não. O Adenauer da Ilha Gama Cerqueira, hoje reside, é mecânico de voo de aeronave. Ele é mecânico de voo de aeronave, de caça, de helicóptero. O cara tira onda. Caramba. Aqui da minha Ilha Gama Cerqueira aqui. E um exímio guitarrista de heavy metal. Tá lá em São José dos Campos, mandando um abraço aqui, ó. Bambu, Forrest Gump. Eu não sou mentiroso não, rapaz. Noite, excelentes histórias. Abraço. Me chama de mentiroso, vai vendo aí. Eu te elogiando aqui. Binato, vamos partir pro rádio então. Vamos falar um pouco sobre a rádio que começou. Rogério Sabino aqui dando boa noite para nós aqui também. Muito obrigado, Rogério. É o seguinte, galera. Em 1900 e final da década de 80, no finalzinho de 1989, eu recebi um convite. Eu trabalhava na rede ferroviária
Federal de Sociedade Anônima, eu era soldador, artífice de manutenção da rede ferroviária, feita ali pelo Senai. Então, estava trabalhando, saí 4h30 da tarde. O Luiz Cristóvão Senna, todo mundo conhece, o Luizinho disse, teve a discoteca, que foi o primeiro gerente lá da Rádio 102 FM através do sistema multissom de rádio. Rapidinho uma história para a gente poder introduzir essa questão do rock and blues. E aí o Luizinho fala, Bambu, é o seguinte, cara, eu vim aqui te procurar porque tem um grande amigo meu, rapaz, que vai fazer um programa na rádio. Eu queria muito que você fizesse junto com ele, para tocar essas músicas aí de vocês aí, diferente. Ele gosta de muita música boa, você também e tal. Vai lá mais tarde para a gente bater um papo, para você conhecer o Hugo Binato. Essa figura tem 35 anos que a gente está aqui falando de música, porque foi lá que começou a Rádio 102 FM, e nós tivemos esse prazer que a espiritualidade colocou de nos encontrarmos num momento tão incrível, principalmente na década de 80, final da década de 80, a gente teve o privilégio de ter a liberdade de expressão no mais forte da palavra hoje em dia, para poder tocar tudo isso que vocês ouviram aqui. O Nelson perguntou que tipo de música nós tocávamos. Então vamos lá, o Hugo vai completar. Eu começava falando sobre o rock de um modo geral, o rock clássico e principalmente o heavy metal. Isso já era uma coisa completamente distante de tudo que tocava, sempre tocou no rádio comercial. E logo depois vinha o Hugo Binato para fazer um pouco do blues e do rock progressivo. Então nós tínhamos aqueles conflitos de geração. O Hugo já é um ancião e eu novinho na época. O Hugo já era ancião naquela época. Tô brincando. E aí a gente assim, Bambu, eu fui ali, a gente se reunia antes na casa dele para selecionar as músicas, a gente pensava no programa. Binato, chega mais, porque agora é um momento, para mim, sinceramente me emociona, porque foi ali que nasceu, para todo mundo conhecer, ou pelo menos uma boa parte da população, saber quem era Fernando Bambu e quem era Hugo Binato. Então, assim, é um momento muito especial para mim, porque esse forjou. Né? Hoje em dia, quando as pessoas me chamam de Fernando, eu falo, estou tomando um esporro. Quando me falam Bambu, eu sei que está me elogiando. E o Hugo Binato, você chegou justamente num momento muito crucial na minha vida e me ensinou a ouvir música de muito alto nível. Vamos falar um pouquinho sobre o Rock and Blues da Rádio 102 FM. Conta aí. Espetacular, né? Luizinho nos chamou e nos deu liberdade, literalmente, de fazer o que a gente quis. Só que dei uma história nisso aí. A rádio começou a ter problemas, o Luizinho estava com dificuldade, a concorrente era uma rádio do sistema multissom, do sistema HF, com credibilidade, qualidade de som. A rádio 102 FM ela tinha pouco alcance e o Luizinho queria mudar um pouco a programação óbvia. A rádio tinha os programadores excelentes que faziam, e aqui eu chamo a atenção especificamente para o André. O bom gosto do André Carlos para a música é coisa assim muito especial, né? Fora da curva, né? Fora da curva. E o Luizinho queria modificar um pouco o que normalmente tocava-se na rádio. Quando ele nos apresentou, que a gente conversou pela primeira vez, mas antes ele falou comigo, paciência, porque ele tem um conteúdo enorme e você vai querer atropelar ele. O Luizinho falou isso comigo. Quando a gente começou, realmente, eu fui começando a aprender com você, a ter paciência de escutar as minhas músicas, de ter paciência de ouvir o que você gostava. E o que aconteceu? Nós explodimos na rádio. Nós começamos a botar música que nós gostávamos. Verdade. Fazíamos a programação do nosso gosto, com a expectativa que ele alcançasse também as pessoas que queriam sair dos programas tradicionais da rádio. Não é? É verdade. Portanto, aí veio você com a tua impetuosidade, com a tua verve e com a tua veia de rock and roll, e explodiu no rádio. Eu vinha reboque seu, colocando músicas de blues, que era um ritmo novo para tocar constantemente na rádio, e várias coisas aconteceram disso aí, não sei se você lembra. Uma vez no Independente, uma festa no Independente, eu só vou evitar falar o nome, porque pode não respeitar. Uma amiga nossa ligou lá do Independente e falou, ó, tô botando na festa aqui o programa de vocês. A história foi espetacular. E o rock blues ficou uma tradição de bom gosto e de relação afetiva entre nós dois. É verdade. Do amor
que a gente sempre mostrou um pelo outro, do nível de amizade, de afetividade, de carinho que a gente teve, que a gente tem. A gente transportou isso para o rádio. Eu tive contato com a dona Eva, tua mãe, eu conheci muito a sua mãe, conheci o Claudinho, teu irmão, o Mastigado é Catarina, mas eu tinha uma relação afetiva com a sua mãe. Então, a nossa história, ela passa muito mais pelo coração. Quando nós chegamos na rádio, nós botamos o coração na rádio. Nós começamos a botar músicas que eram no nosso gosto pessoal. O que aconteceu foi isso. Ela deslanchou. Junto disso, nós trouxemos para a rádio patrocínios que a rádio não tinha. Verdade. A nossa relação pessoal passou a trazer para a rádio. Nosso programa era autossustentável. E os discos eram nossos. Nós não usávamos dinheiro da rádio para comprar disco. É verdade. E junto com o bom gosto, a explosão musical, vieram os patrocínios de dinheiro para sustentar o que a gente fazia. É verdade. Você falou uma coisa curiosa, porque, assim, era um início, né? Ando para 102, tudo era um teste, né? Vamos dizer assim, era um experimento. E o nosso experimento foi o experimento que deu certo, porque você fazia um programa naquela época, para aquela geração, para aquela turma, para aquele pessoal todo. Como sempre, o rádio foi feito mais, a gente entende, pelas rádios do interior. Hoje tem as rádios específicas, né? Foram criadas rádio rock, rádio jazz, rádio blues, rádio MPB, essas coisas. Mas na época não tinha isso, não. Era uma coisa de ousadia, de desbravamento, né? Então tocar uma música dessa era como se tivesse dois alienígenas dentro do rádio falando de músicas de outro planeta. Para as pessoas, no modo geral, não. Que a minoria tinha esse conhecimento. Muito poucas pessoas sabiam o que era blues, o que era jazz, o que era rock, o que era instrumental e o que era música brasileira contada e tocada de uma forma completamente diferente do que é no rádio, no convencional do rádio. Então, um divisor de águas para o rádio, porque eu até comentei com você hoje cedo sobre a questão, por exemplo, da 98 FM Rádio Rock. Né? Um grande sucesso, até passando um documentário, uma série, se eu não me engano, na Globoplay, falando a respeito da história da rádio. Eu estava olhando aquilo e falei, cara, maravilhoso, lindo, bacana, mas eu vou ter a impetulância, talvez, como é que fala? Não seria isso, ser impetuoso com relação a ser vaidoso, mas eu preciso falar isso para vocês e o Hugo tenho certeza que vai concordar. Por nós sermos esses desbravadores todos com relação a esses estilos de música que não era o cotidiano, ainda mais para uma rádio uma coisa acontecer isso na cidade do grande centro, Rio, São Paulo. A outra é você pegar uma cidade com 30 e poucos mil habitantes, entendeu? E região, e você tocar Pink Floyd, Genesis, Yes, Otis Rush, concorrente Buddy Guy, pesada, uma concorrente tocando, e a outra do outro lado tocando o comercial do comercial, e nós indo em outra direção. E aquilo criou tanta curiosidade nas pessoas. Eu falei assim, que diacho de programa maluco é esse que eu tô ouvindo e tô gostando? Que diferença é essa? Era uma loucura, né? O número de pessoas que procuravam assim, a gente para poder... Nós fomos, eu posso dizer, cara, nós fomos um dos precursores no rádio nacional. Olha que eu conheço muita coisa por aí, mas nós fomos. Por que eu estou dizendo isso com propriedade? Eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei da história que nós levamos para dentro do rádio, o que nós fizemos para que fosse diferente. E detalhe, o Marcão tinha um programa de pagode já. É isso que eu ia falar do Marquinhos. Alguém, não sei se foi o Nelson. Foi o Nelson. O Marcão não saía do programa, ficava ali ouvindo. Pois de vez em quando até entrava no ar com a gente. Hoje aí é o Marcão, gente boa, do samba, do pagode e tudo. O Marquinhos é um especialista em música nacional. Adora rock. É um rock and roll do sangue dele. Verdade. É um sujeito espetacular de um bom gosto. É um ícone do rádio de Além Paraíba. E o mais curioso... E o Marquinhos ficava em volta da gente ali. E o mais curioso, Binato, não sei se eu já te contei isso. Eu lembro uma vez que o Marcão falou comigo assim, Bambu, eu vou fazer um pagode ali no SESI ali, coisa e tal. Pô, você podia ir lá comigo lá? Eu falei, não, vou sim, bicho, sem problema. E eu entrei no pagode, todo mundo me cumprimentando. E o Marcão ficou meio bolado. Falou, mas pô, que te acha isso, rapaz? Você é o cara do rock, eu sou do pagode, o pessoal vai mexer com você. Aí os caras falaram assim, o Marcão tem duas condições. Ou me amam ou me odeiam. Porque estão querendo saber quem sou eu. Ou querem me matar. Estão querendo saber quem sou eu, porque justamente eu sou o cara alienígena do rádio. Eu e Binato. E era o diferencial mesmo, né, cara? Exatamente. Então, essa ousadia
de bom gosto, foi o que nós levamos, foi uma afetividade. Vamos mostrar para vocês o que nós gostamos, fora completamente dos padrões de rádio. Tanto é que a 102, e nisso aí, na 102 FM, tem uma história. Os cheques vinham sem fundo do Walter, do Unibanco. Quantas vezes eu paguei os funcionários da rádio, cobri os cheques do Walter que vieram de lá. Nossa. O Luizinho se virava tudo quanto é maneiro. O Arthur, que era nosso técnico, era um negócio... O Arthur... É uma equipe... Assim, esse é transcendental, né? É verdade. E aí eu escutei aqui, no teu programa com o Rogério tirou a rádio do limbo. Rogério tirou a rádio lá da Duque de Caxias, onde ela estava mostrou a rádio destruída, cidade, né? Mostrou, reviveu, reativou, e é um orgulho para a gente poder falar da Rádio 102 FM, e não temos vínculo nenhum com ela. Pois é. Não trabalhamos na rádio, não ganhamos dinheiro na rádio. É verdade. Eu fiquei um período muito curto na Rádio 102, quer dizer, foram, curto que eu digo, assim, de carteira assinada. O tempo maior que eu passei na rádio foi de alma e coração. Depois, obviamente, eu optei sair da rede ferroviária, na época, para me tornar efetivo na Rádio 102, e logo depois eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar com o Nilo Ovidio lá no Espírito das Artes. Essa é a parte que eu já quero falar para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que nós vamos fazer uma entrevista com você, porque eu preciso que você conte a história da tua vida aqui. Você nos leva a reboque. Nós aqui estamos a reboque seu. É preciso esse povo saber quem é você. A tua história. Muito obrigado. Eu quero botar isso. Vamos combinar para isso? Vamos combinar, vai ser um prazer. Eu gosto de falar mesmo. Vamos inverter, eu vou sentar aí. Com certeza. Como vai ser um prazer. Nós vamos ter que marcar. Vou começar aqui por volta das 4 da tarde para terminar meia-noite. Mas então, cara, assim, é importante a gente estar falando isso aqui, porque é um marco do rádio em níveis assim estratosféricos, entendeu? Porque é quebrar um paradigma. É sair realmente da caixinha, né, como as pessoas costumam dizer, porque você falar de culturas musicais de diversos países, diversas origens, e principalmente a brasileira, né, que é o foco maior, a gente nunca deixou de tocar as bandas de progressivo nacional, os grandes nomes da MPB, os bluseiros do Brasil, tudo isso misturado com toda essa gente que a gente conhece, que estão aí até hoje. Muitos estão, você pega, por exemplo, um Rolling Stones, você vê lá o Mick Jagger, o Kate Richards, o pessoal até hoje, o Paul McCartney vindo aí fazer show no Brasil agora, daqui a um mês que vem. Então é uma coisa assim... E como é que isso funcionava na prática? Você lembra pelos bailes da vida? Quando nós íamos fazer sábado, 10 horas da noite, a gente fazia um programa espetacular e misturava isso tudo. Misturava todas as tendências da rádio. É verdade. Era uma coisa maravilhosa. Porque tinha um programa, o especial do Cassete, você deve estar se referindo a esse programa também, conseguia pegar um artista desse e falar 1 hora, ou dependendo do artista, até 2 horas de programa, para esmiuçar aquele artista. Isso é cultura, isso é levar conhecimento, realmente. Hoje, a pressa do streaming, por exemplo, hoje as pessoas não escutam música, o cara coloca a música lá, na verdade, e ele fica pulando a música. Eu já fiz muito isso também, quando eu queria conhecer o artista, às vezes eu estava lá com... você vai passando para ver tudo. Mas hoje é o seguinte, a pessoa coloca a música lá, ou ela só coloca o ruído e está fazendo outras coisas, né, e por acaso tem uma música ali. No nosso caso, não. A gente para curtir. Por acaso eu ia fazer outra coisa, mas estava a música. E hoje, para fazer sucesso, lembra do Raul Seixas? E para fazer sucesso, Raulzito, Raul, grande Raul Seixas. Pois hoje para fazer sucesso, você pega uma música no stream, bate ela, o compromisso com a qualidade da composição não é necessariamente ter sucesso. Pois é. Agora é preciso fazer sucesso. E as músicas que fazem sucesso são feitas para fazer sucesso. Elas são elaboradas para você chegar num contexto de finalizar todo aquele processo do que você está lançando a música, que alcance ela vai ter, quantas visualizações ela vai ter, que aí começa a pagar o artista. Eu, sinceramente, preciso falar para vocês uma coisa muito triste. Eu vou ter que encerrar, obviamente, o programa, está na hora, a gente já chegou, já passou 1h30 e nós estamos 1h20. Caramba! Né? E foi rápido e você achou que 1 hora estava bom, né? Mas, ô Binato, conforme eu sempre digo, a gente, como eu falei para o Rogério e falei para muitos outros que já sentaram à minha frente, obviamente a gente vai ter que voltar novamente aqui também. Porque ainda a gente não contou 1/3 do que aconteceu nos bastidores do rádio. 1/3 de como foi fazer e montar um programa para poder, primeiro,
para nós, e consecutivamente os ouvintes se deliciaram com aquilo tudo, porque a intenção era mostrar para o ouvinte essa diversidade musical que existe pelo mundo afora. Deixa eu vir no chat rapidinho aqui, que já veio mais algumas palavras aqui, e deixa eu ver aqui, aqueles misericórdia, esse podcast que vai entrar para a história. O Adenal, são histórias do mundo, não vive não, meu amigo. Aí, Adenal, você tá vendo? Adenal sábado, é verdade. É desse jeito. Sem histórias, o mundo não vive, meu amigão. É isso mesmo, Adenal. Agora que eu entendi, eu que li o contrário aqui. E bacana. Binato, eu gostaria muito que você fizesse seus agradecimentos, não finais, porque você vai ter que voltar aqui, porque é impossível a gente terminar esse assunto da forma que está sendo terminado aqui. Porque eu tenho horário com o nosso nobre amigo, então a gente tem que encerrar por aqui com o coração assim, ó. Ah, Fernando, foi bom demais, cara. Obrigado. Eu queria que você mandasse aí uma mensagem para essa turma jovem aí, para os velhinhos também, que eu digo no sentido da galera da nossa geração eu sou lá. o decano do nosso grupo do vinil lá, né? Isso, um abraço para a galera todinha do vinil. vinil. Um abraço para o pessoal do grupo do vinil. Isso. E nós temos que... Eu sou o decano do grupo, vou precisar que vocês todos me respeitem. Com certeza. Já foi, é o nosso paizão lá. Fernando, foi um prazer enorme, irmão, vir estar perto de você, estar perto de você sempre. Eu te amo, você é uma pessoa muito especial na minha vida, você sabe disso. A gente sempre esteve muito perto espiritualmente e ligado. Foi muito legal, muito bom. Você é um desbravador, você é uma figura ímpar nessa cidade. A tua credibilidade, onde você já chegou, que ilustra todos os teus conceitos, todos os teus valores. Obrigado por você, obrigado por tudo, por estar aqui, por poder falar um pouco de música, que é a nossa paixão. Obrigado, valeu, meu coração, amigão, de coração, especial de coração. Demais para mim. Valeu, eu que agradeço tudo isso, porque fazer um programa desse, vocês não têm noção quanto eu estou segurando aqui, porque eu sei da importância, tanto para mim quanto para o Hugo, e para as pessoas que viveram aquele momento. A gente não chorou no ar, né? A gente só chorou antes de começar, né? Vocês não precisavam nem saber disso, né? Pois é. Então, porque é um encontro épico, histórico realmente, como o Aquiles falou aqui, entendeu? E então eu também gostaria muito de agradecer a você, a sua presença aqui, né? E a todos que curtiram e curtem com a gente, que vão assistindo esse podcast. Hugo Binato, você para mim é um norte dentro da questão do conhecimento musical. Ter você por perto e a gente sempre poder ser um direcionado ao outro, com toda franqueza e liberdade, de falar o que a gente pensa, o que a gente acha. Você me ensina, né, a todo momento que a gente se encontra, uma hora que a gente fala na internet, né, sempre vem uma palavra de carinho, de amor, de compreensão e também de lucidez com relação a tudo isso que a gente está mostrando aqui. Isso aqui, gente, nada mais é do que apresentar cultura para vocês. Nada mais é do que vocês fazerem pesquisa agora. A música não merece ser deixada ou desleixada de lado. A música merece todo, sabe por quê? Porque nós somos, como volto a dizer, energia. A música traz essa coisa da energia. Você pode ver, você está triste, escuta uma música, a música te alegra. Você está na fossa, está escutando uma música, a música faz você botar para fora o seu amargo para poder limpar a alma, né? A música faz todo esse contexto para fazer uma lavagem na alma do ser humano e colocar ele de volta à vida nativa. Música é vida, música é cultura. Todo esse conhecimento que nós falamos aqui não foi para nós mostrarmos que conhecemos e coisa e tal, foi para dividir com vocês o conhecimento, para que vocês pesquisem lá. Eu vou sempre chamar a atenção dos jovens, dos mais novos, que só ficam no stream, que não prestam atenção, que estão num churrasco e por acaso está rolando um ruído lá chamado música, que eles não dão atenção. Eu chamo atenção mesmo, eu acho que eu posso e o Hugo também, porque é necessário que o mundo respire essa energia da música, para que limpe essa aura pesada, negativa, densa, enfumaçada que está pelo mundo afora, porque a única coisa que liberta é o amor e a harmonia musical. É isso aí, eu fico por aqui com mais esse podcast. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, meu amigo Carlos. Valeu aí todo mundo que está curtindo a gente aí. Esse programa vai ser replicado no meu canal Fernando Bambu Atmosfera. Beijo na alma desse meu irmãozão chamado Hugo Binato Filho. Volte sempre aqui, porque eu quero que você me entreviste também, que eu vou falar muito mais do que eu estou falando agora aqui, que com certeza vocês vão enjoar. Mas vão gostar, eu tenho certeza. Eu falo muito, mas não falo merda. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, abração. Show de bola. Fui!